ok? E aí, então, damos um certo salto, né? Analisamos a competência material comum, né, do município, juntamente com a União, Estado e município, para realizar as atividades dos incisos do artigo 23, e agora damos um salto para o artigo 29. Por quê, Raul? Porque o 29 inicia justamente aqueles 4 dispositivos, o bloquinho normativo dos municípios, né, em que nós temos 29, 29A, 30 e 31, as disposições específicas para o município, né, delimitando, delineando, explicando quem é esse ser, entre aspas, né, federativo, chamado município. Artigo 29, né, primeira disposição aí se refere o quê? À lei orgânica do município. Como está no texto constitucional, o município reger-se-á por lei orgânica. Então, a lei orgânica, todo município, portanto, a partir da Constituição de 88, tem a sua própria lei orgânica, a lei que lhe organiza, por isso orgânica, né, que prevê os seus órgãos, que organiza o município. Então, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, né? Então, sempre 2 votações, 2 oportunidades para que o Poder Legislativo Municipal se debruce sobre ela, discuta e vote. Né, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, ou seja, com um tempo entre uma votação e outra de, no mínimo, 10 dias, um espaço de 10 dias. Aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Sempre 2/3, maioria qualificada de 2/3 para aprovar a lei orgânica, que a promulgará. Então, a Câmara Municipal promulgará a lei orgânica. Ah, mas o que significa isso, Raul? Significa que no processo legislativo municipal, a lei orgânica, ela é proposta, discutida, né, e votada e depois promulgada pela própria lei, pela própria Câmara Municipal. É uma lei que, ao contrário de outras leis, não caminha para o Poder Executivo, né, no chamado autógrafo, depois que é feita a votação na Câmara de Vereadores, é encaminhado o autógrafo para a fase de sanção ou veto do prefeito municipal. Prestem atenção nisso, né, porque o processo legislativo, o devido processo legislativo da Constituição Federal, que se aplica à União Federal, que se aplica aos estados, que também é, por sua vez, previsto nas constituições estaduais, como é também a Constituição do Estado de São Paulo, ele é, por sua vez, reproduzido por simetria, porque isso é a organização do Estado. Então, ele é reproduzido por simetria na lei local, na lei orgânica do município, e aí está à disposição 29 caput de que a lei orgânica não passa por sanção ou veto do prefeito. Entenderam? Então, por exemplo, mesmo a lei orgânica que já está, né, aprovada em vigor, e aí você é vereador ou vereadora e quer emendar a lei orgânica, quer alterar a lei orgânica, né? Como você vai fazer? Você vai propor o projeto de emenda à lei orgânica, esse projeto será, como diz a Constituição aí, votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre eles, aprovado por 2/3, né? Mesmo nas emendas à lei orgânica, e aí quem vai promulgar não vai caminhar por autógrafo ao chefe do executivo, ao prefeito, vai se manter na Câmara, uma vez aprovado em plenário, sai do plenário, vai para a presidência da Câmara, e a presidência da Câmara, então, promulga, né, ou publica e promulga e publica a lei orgânica e eventual alteração. E aí, então, continua o caput do artigo 29, dizendo assim, que esta lei orgânica, né, que este município, melhor dizendo, regulamentado, disciplinado, né, gerido, enfim, por essa lei orgânica, esse município, ele vai ter que observar os princípios estabelecidos na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Então, você está fazendo menção direta à Constituição, esta Constituição Federal, a Constituição do Estado, né, do respectivo Estado, onde esse município estiver localizado, e também os seguintes preceitos.
Então, esses preceitos aí colocados são os princípios maiores da organização dos municípios. Primeiro preceito, pessoal, é aquele que dispõe sobre a eleição do prefeito, vice e vereadores. Qual que é o mandato deles? 4 anos. Que tipo de pleito é? Direto ou indireto? Direto, né? O cidadão vota diretamente escolhendo prefeito, vice-prefeito e vereadores. E simultâneo, ou seja, não tem eleição só para prefeito, só para vice e só para vereador. É simultaneamente, todos juntos. Tudo bem? Inciso segundo. A eleição do prefeito e vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso, municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, temos aí a disposição sobre, né, a eleição no momento em que ela se realiza, primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato. Pessoal, esse espaço de tempo, já vou até adiantar para vocês, depois nós vamos voltar a isso quando falarmos do Poder Legislativo Municipal, da Lei Orgânica, etc. Mas esse espaço de tempo, de 4 anos, ele é chamado, tecnicamente, anotem aí, de legislatura, tá? É a chamada legislatura. Então, a legislatura é o prazo de 4 anos. 4 anos que corresponde ao mandato. Tudo bem? O prazo de 2 anos, que nas câmaras municipais você costuma ter. Costuma por quê? Porque existem câmaras municipais em que esse prazo, em disposição local de lei orgânica, é de apenas 1 ano. Esse prazo menor é chamado de sessão legislativa, ok? Então, a sessão legislativa tem município que vai ser de 2 anos e tem município que vai ser de apenas 1 ano. Que é justamente a sessão legislativa prevista em lei orgânica, né? Como nós não temos à disposição na Constituição Federal a respeito, então se entende a jurisprudência pacífica que essa é uma disposição local e, portanto, você pode visualizar, se deparar muitas vezes com municípios cuja sessão legislativa não é de 2 anos, e sim de 1 ano. Então, numa legislatura, nesse município, você vai ter 4 sessões legislativas. Na maioria dos municípios, essa sessão legislativa na legislatura será de 2 anos. Então, você vai ter 2 períodos, né? 2 sessões legislativas dentro da legislatura. Tudo bem? Então, isso é importante pontuar. Continuando, a posse do prefeito e vice-prefeito sempre ocorre no 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Então, 1º de janeiro, se você for procurador da Câmara, se você for servidor do Legislativo, dia 1º de janeiro, em pleno feriado, você tem que estar lá para participar da posse, né, do prefeito e vice-prefeito. E aí, então, né, a partir do inciso 4º, modificado pela Emenda Constitucional 58 de 2009, nós temos aqui a composição das câmaras municipais, né, devendo ser observado um limite máximo. E aí, pessoal, para facilitar a análise, ao invés de a gente ficar lendo, né, você tem várias alíneas, começa na linha A e vai até a linha W, né? Então, você veja aí, ó, são várias faixas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 faixas, 24 faixas, na verdade, até a linha X, né? Que nós temos aí. Então, se você olhar neste quadro aí que consolidamos, né, você tem justamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 faixas de municípios, né, com o número de vereadores máximo que ele vai ter, né, tendo em vista a população. Então, até, por exemplo, na primeira faixa, município com até 15 mil habitantes, número de vereadores, 9. De 15.001 até 30.000, 11 vereadores. Né? De 30.001 até 50.000, 13 vereadores. E assim por diante até você chegar, né? Por exemplo, no município capital, né, do estado de São Paulo capital, com mais de 8 milhões de habitantes, em que nós temos 55
vereadores, ok? Então, você pode, inclusive, aí ver a faixa populacional do seu município e verificar, né, a quantidade aí de vereadores do seu município, tá? A redação original da Constituição Federal não estava dessa forma, né? Essa é uma alteração, como eu disse, por uma emenda constitucional 58 de 2009, que alterou aí substancialmente, né, essas faixas. E aí nós temos, ainda dentro do tema de autonomia municipal, o inciso 5º do artigo 29, né, que se refere, 5º e 6º, aos subsídios, ou seja, aquilo que o prefeito, vice-prefeito e vereadores farão jus, né, terão direito de receber pelo exercício de seus cargos, né? Então, primeira disposição é o seguinte, inciso 5º, subsídios do prefeito, do vice-prefeito e secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal. Vejam só, é lei em sentido estrito. E aí, né, observado que dispõe os artigos 37, 39, etc., que são aí disposições da própria Constituição, por exemplo, a respeito de teto, a respeito de questão tributária e tal. Então, você tem aí, depois você pode dar uma olhada, mas aqui estou apenas realçando para você que a autonomia municipal se expressa justamente também na previsão da existência de subsídio para prefeito, vice-prefeito e secretários por meio de lei. E o subsídio dos vereadores, a Constituição ela silencia sobre o instrumento normativo. E aí, então, a doutrina e a jurisprudência entende, né, que que a espécie normativa aqui possa ser, por exemplo, a resolução que mais à frente, quando eu for explicar o processo legislativo municipal, eu vou explicar para vocês, mas já adianta como se fosse a lei, mas a iniciativa é da mesa diretora da Câmara Municipal, ela é discutida, votada, entretanto não passa, assim como a lei orgânica não passa, pela sanção ou veto do prefeito municipal. E aí, então, ela se chama resolução, tá? Mas isso é a resolução do Poder Legislativo. Tomem cuidado, porque você também estuda esse mesmo instituto de resolução, né, com essa mesma denominação, melhor dizendo, quando você estuda o poder normativo da administração pública. Mas aí é outra história. Aí trata-se de resolução do Poder Executivo. Aqui é a resolução do Poder Legislativo. Então, diz assim, inciso 6º, o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Essa regra, pessoal, é chamada regra da quadrianualidade. O que significa isso? Significa o seguinte, vereador, ele não pode fixar um subsídio para si próprio, dentro da sua legislatura, somente para a legislatura seguinte. Então, o que nós temos aí, né, normalmente é o vereador, quando eles querem ou precisam, né, alterar os subsídios, né, na maioria das vezes isso é uma matéria polêmica, eles não querem ter esse desgaste político, né, ele o fará, por exemplo, hoje, né, no 3º ano de mandato, né, ou no 2º ano de mandato, melhor dizendo, poderá fazer hoje no 2º ano de mandato, mas para vigorar a partir de quanto? A partir do 1º ano do mandato seguinte, 1º ano da legislatura seguinte. Então, o sujeito ele está, o vereador, no 1º ano da legislatura, no 2º ano, no 3º ano ou no 4º, tanto faz, ele vai legislar sobre subsídios para si próprio, não somente para os que virão, né? Inclusive ele pode se reeleger, mas aqueles que virão na legislatura seguinte, tá? E aí, normalmente, o que fazem os vereadores é quando vão fixar nova remuneração, subsídios para eles, para a legislatura seguinte, né? Eles aguardam a eleição ocorrer no último ano da legislatura, como eu disse, né? Lá no primeiro domingo, né, de outubro, e aí, após a ocorrência da eleição, aí já se definindo quem está eleito, não está eleito, reeleito ou não está reeleito, né? Para evitar o desgaste com a população, eles costumam votar, né, um aumento de subsídios neste momento, bem assim, no final, né, do 4º ano de mandato ou do 4º ano da legislatura para a seguinte. E aí, então, a própria Constituição também foi, nesse ponto,
emendada, né, pela emenda constitucional 25 no ano 2000, né, para prever aí faixas de subsídios, limites máximos de subsídios. E aí você também tem, né, uma tabela aí consolidada, que está na forma do texto, né, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas, né, em que você tem diferentes percentuais do subsídio do vereador atrelado ao subsídio do deputado estadual. Tá? Então, você tem aí o número de habitantes. Então, até 10 mil habitantes, o vereador terá um limite, um teto para receber de subsídio, que é 20% do subsídio dos deputados estaduais. Já na última faixa, quer dizer, mais de 500 mil habitantes, até 75% do subsídio dos deputados estaduais. Então, essa emenda constitucional, ela define aí limites, né, para os subsídios, para a fixação dos subsídios dos vereadores, a depender aí do tamanho, né, da população, do número de habitantes da cidade. Como eu disse, é uma matéria polêmica, é uma matéria que os vereadores não gostam, né, na prática, de abordar, de discutir, porque sempre há um prejuízo político enorme, né, quando se vota esse tipo de matéria, né? E como se faz essa fixação quando se quer efetivamente legislar sobre isso? Se oficia, né? Aqui entrando na parte prática, se oficia a Assembleia Legislativa Estadual respectiva, né? No caso aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo, e eles têm uma certidão padrão em que eles informam, né, ao presidente da Câmara qual é o valor do subsídio do deputado estadual, né, descrevendo, portanto, esse subsídio, para que o município, então, possa deliberar dentro desses limites constitucionais, né, qual o percentual que ele vai utilizar. Então, você tem aí percentuais de teto, né, para a fixação desses subsídios. Ok? Até aqui tudo bem? Está claro? Aí, então, né, continuando ainda sobre a organização do município, né, nós temos o inciso 7º do artigo 29, uma disposição geral, no sentido de que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Essa é uma disposição também importante, ou seja, né, quando se fixou o subsídio dos vereadores, você vai ter que verificar, juntando todos os subsídios, qual é o valor, o impacto disso, e se for maior que 5% da receita do município, deverá ele ser, né, o subsídio abaixado, de tal forma que esse é um outro subteto aí que nós temos de subsídio de vereadores. E aí, no inciso 8º da Constituição, nós temos aí o que nós costumamos aí de chamar, né, de Estatuto do Parlamentar Municipal. Por que Estatuto do Parlamentar Municipal? Porque você vai ter disposições do próprio texto da Constituição idênticas ou semelhantes a essa para os deputados federais. E nas constituições estaduais, disposições idênticas para os deputados estaduais. A primeira disposição aqui, inciso 8º, né, que reflete também a autonomia municipal no seu viés político, é a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Bem, na investigação prática, no dia a dia dessa disposição, pessoal, você pode ter vários tipos de discussão. Por exemplo, o vereador que num programa de rádio ofende uma pessoa, poderia ou não suscitar, né, alegar que estaria no gozo regular da sua imunidade parlamentar por palavras, né, se este programa de rádio está sendo repercutido para fora do município. Também assuntos que envolvam a internet, hoje são muito comuns, também assuntos aí, portanto, que envolvam esse âmbito espacial, né, por exemplo, jornal de circulação em mais de um município, né, às vezes você tem isso, você tem casos de condenação, em que, eventualmente, né, essa imunidade, essa inviolabilidade dos vereadores por opiniões, palavras e votos não foi aí reconhecida. E aí a própria Constituição coloca sempre no exercício do mandato e dentro da circunscrição do município. Então, se for fora do mandato e
fora da circunscrição do município, não haverá a inviolabilidade, né? Então, ele poderá cometer crimes de opinião, né? Inciso 8º, né? Inciso 9º, desculpe. Proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Aqui você tem, efetivamente, o que eu falei aqui no Estatuto do Parlamentar Municipal, e aí você tem que ir até a Constituição Federal e Estadual e verificar quais são essas proibições e incompatibilidades, né? Isso nós vamos depois, quando estudarmos o Poder Legislativo, abordar novamente, não vou me aprofundar agora. 10º, julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Veja, é o julgamento do prefeito, não do vereador. Então, o vereador que cometeu crime comum, ou mesmo crime aí, um crime contra a administração pública ou qualquer outra espécie de crime, ele vai responder na justiça comum. Né? O julgamento do prefeito perante o tribunal, somente o prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11º, organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, aí realçando que a Câmara Municipal é o órgão também de controle externo do Poder Executivo, né? Ela tem uma atividade, uma função fiscalizadora. 12, né? 12º, cooperação das associações representativas no planejamento municipal, aí a participação, decorrência e participação democrática. 11º, a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico no município, da cidade ou de bairros, através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então, essa é a democracia participativa direta via iniciativa popular de projetos de lei, em que 5% do eleitorado deverá, né, efetivamente aí exercer, né, manifestar o desejo de exercer esse direito da iniciativa popular. Na prática, pessoal, no dia a dia, é muito difícil de você ver aí viável um projeto de lei de iniciativa popular no âmbito do município, porque é difícil até mesmo de você comprovar, né, esses 5% do eleitorado. Então, não é incomum, por exemplo, né, principalmente em alguns momentos de maior oposição política, né, apresentarem lá um projeto de lei de iniciativa popular, e aí é necessário comprovar esse requisito constitucional de 5% do eleitorado, que não é fácil, né? Aí você chega lá, recebe um documento, né, que veio do, entre aspas, né, movimento popular, na verdade, muitas vezes é alguém especificamente que está por trás disso, um grupo político da oposição, etc., e aí vem lá um abaixo-assinado e, curiosamente, né, assinaturas com a mesma grafia, né, portanto, revelando aí que é impossível, eventualmente, serem de uma mesma pessoa, não serem de pessoas diferentes, não terem saído de uma mesma mão aí, né? E isso é muito comum ocorrer, e aí uma certa dificuldade para si, na prática, né, viabilizar a iniciativa popular.